Fala galerinha, professor Manuel aqui falando para vocês e vamos embora estudar, porque estudar é o que interessa e o resto não tem pressa. De cara já trazendo para vocês, pessoal, as questões de português que foram cobradas no concurso público da banca de Surubim, que foi a banca IGEDUC. Lembrando que a banca trabalha com alternativas para você selecionar entre verdadeiro e falso. Vamos lá? A primeira questão que eu trouxe para vocês, ela diz o seguinte, ó: durante a era colonial, um novo tipo de arte e literatura surgiu no contexto brasileiro. Dessa vez, as obras literárias acrescentavam sermões religiosos, como os do padre Antônio Vieira. Outro ator famoso da época foi Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, já que ele possuía características irônicas e satíricas muito precisas. Professor, literatura em concurso público? Sim, pessoal, é claro que sim. A literatura, ela sempre estará presente em concursos públicos, de algumas bancas sim, de outras não, mas a IGEDUC, ela sempre cobra literatura nas suas provas. Vamos analisar e vamos ver se é verdadeiro ou falso. Professor, qual é a época literária aí que está falando? É sobre quais autores? É exatamente sobre Gregório de Matos e sobre Padre Antônio Vieira, porque ambos pertencem à escola literária do Barroco, que foi a escola literária marcada pelo dualismo, ou seja, as pessoas ficavam na dúvida entre o bem e o mal, entre o que é sagrado e o que é profano. E isso também incentivou a literatura produzida por todos os autores da época. E ele diz aí que durante essa era colonial se destacou o padre Antônio Vieira e também Gregório de Matos. Professor, ele realmente foi chamado Boca do Inferno? Sim, foi chamado realmente Boca do Inferno, porque como o próprio texto diz aqui, ó, ele tinha poesias irônicas e satíricas. Ele criticava a sociedade de sua época nos seus textos. E padre Antônio Vieira fazia com sermões religiosos que ele trazia uma forma de catequização também, afinal ele era padre, mas ele também contribuiu muito para a literatura de sua época. Ou seja, os dois realmente fazem parte da era colonial, sim, porque ainda estávamos como colônia. Os dois fazem parte da mesma escola literária, sim. O padre Antônio Vieira falava sobre sermões, sim. E Gregório de Matos possui características irônicas e satíricas, sim. Alternativa verdadeira. Primeira questão aí, verdadeira. Vamos para a próxima. Literatura novamente, professor. Literatura novamente. Diz assim, ó: a literatura brasileira começa a ser relatada a partir da chegada dos portugueses. O escrivão da caravana de Pedro Álvares Cabral era Pero Vaz de Caminha, responsável por descrever as terras e os povos encontrados nessa região, em uma carta que foi enviada às autoridades portuguesas. Professor, verdadeiro ou falso? Com certeza, né, pessoal? Alternativa verdadeira. Ah, professor, mas já existiam literaturas orais quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, com os povos indígenas. Correto, seu pensamento está correto. Porém, vejam que a questão diz o seguinte: começa a ser relatada. Lembrando que a característica da literatura oral, ela é passada de gerações em gerações, mas não temos nada escrito das literaturas indígenas. Sabemos que elas existem, mas elas não estavam relatadas. Então, que ele diz que a literatura brasileira começou a ser relatada com a chegada dos portugueses é verdadeira, porque antes não tínhamos o registro e só a partir da chegada dos portugueses que eles começam a registrar de maneira escrita a literatura brasileira, que começou exatamente como o próprio texto da questão diz, que começou com Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta relatando às autoridades portuguesas os povos encontrados na região e também descrevendo as suas terras. Ou seja, a literatura brasileira começou realmente nessa época a ser relatada. A literatura brasileira já existia, mas de forma oral. Começou a ser relatada com os portugueses, e quem começou realmente isso foi Pero Vaz de Caminha escrevendo a sua carta ao rei de Portugal. Então, alternativa verdadeira. Vamos para a próxima? Que não é de literatura agora, uma pergunta simples, que envolve aí, pessoal, os numerais na língua portuguesa. Nós sabemos que existem numerais cardinais e ordinais. E agora a gente vai dar uma olhadinha se a questão trouxe o conceito correto. Ele diz o seguinte, ó: os numerais cardinais indicam a posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência. Já os numerais ordinais, por sua vez, indicam uma quantidade determinada de seres. Professor, está verdadeiro? Não.
Resposta aí, ó, vocês tinham que marcar falsa nessa alternativa. Por quê, professor? Porque eles fizeram a inversão, pessoal. Os números cardinais, eles indicam quantidade. E os números ordinais, eles indicam a posição relativa, ou seja, a ordem. Eles trocaram e você tem que ficar atento, porque essa alternativa é falsa. Professor, o que são números cardinais? Números cardinais são aqueles números que indicam a quantidade. Como assim? Um, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os números que costumeiramente usamos no nosso dia a dia. E o que são, professor, numerais ordinais? Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, esses são os tipos de numerais que existem. Mas a questão ela trouxe a inversão aí para a gente. Ela disse que cardinal indicava sequência e o ordinal indicava quantidade. É o contrário. Cardinal indica quantidade e o ordinal indica ordem, como o próprio nome já deduz. Próxima questão. Então, essa falsa, tá certo? Última. Considere o seguinte trecho, questão de sintaxe agora. Lembra na escola, quando você estudava o sujeito das orações? Os concursos públicos continuam trazendo questões semelhantes a essas. Vamos analisar aí. Considere o seguinte trecho. A Rede Globo importa um programa que pode, a médio e longo prazo, demolir tudo que os grandes mestres das lutas conseguiram em anos. Ele trouxe um trecho aí ele vai fazer uma pergunta para a gente relacionado ao que está posto nesse enunciado. E ele pergunta: na expressão a Rede Globo importa um programa, temos dois sujeitos simultaneamente, a Rede Globo e um programa. Professor, o que é sujeito? Lembrando, sujeito é aquele ser de quem eu posso estar falando, mas principalmente aquele que está fazendo a ação, que nesse caso é que nós vamos analisar agora. Se nós fizermos uma análise sintática dessa frase, nós podemos perceber o seguinte: a Rede Globo importa um programa, ou seja, quem é, professor, a palavra principal aí? Quem é que está fazendo tudo? Não é a Rede Globo? Então, a Rede Globo é o sujeito da ação, porque ele está fazendo. O que é que ela está fazendo? Ela está importando um programa, ou seja, está pegando um programa para fazer. Então, o programa não é o sujeito da ação. O programa, na verdade, é o complemento da oração, ou seja, o que a gente chama de complemento. Tudo que vem depois do sujeito a gente chama de complemento. Então, aí nós não temos dois sujeitos simultaneamente. Nós temos apenas um sujeito, que é a Rede Globo. Então, nessa frase, o sujeito é Rede Globo e não um programa, tá certo? Porque um programa serve como complemento do sujeito que foi a Rede Globo. Então, alternativa falsa. Pessoal, estamos chegando ao fim por hoje. Queria agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha para que vocês fiquem atentos a tudo que a gente estiver divulgando e estudando aqui no nosso canal. Vamos valorizar o profissional da educação. Agradeço pela atenção de vocês. Professor Manuel aqui, desejando boa sorte para vocês e tchau, tchau.